Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É muito bom estar aqui novamente com os irmãos. Eu trago o abraço fraternal da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Aliança, da minha família, a minha esposa Roberta e meu filho Samuel. E vai ser muito bom poder estar esses dias aqui com os irmãos, compartilhando um assunto tão importante, tão significativo para a vida da igreja, para as nossas vidas familiares e para o nosso dia a dia. Quando a gente fala de resolução de conflitos, nós temos uma tendência a querer começar a resolver um conflito baseado na nossa relação horizontal, ou seja, no que aconteceu com aquela pessoa. Mas nessa primeira palestra nós vamos ver que a resolução de conflitos começa na resolução da sua relação com Deus ou no estreitamento dessa relação com Deus. Quando nós temos um problema, um conflito a nível horizontal, isso significa que em algum momento já houve um problema a nível vertical na minha relação com Deus. O texto que o pastor Leomar leu mostra bem claramente isso. Nós vemos então que Adão e Eva, assim que pecam, se envergonham um do outro. O último versículo do capítulo 2 diz que eles estavam nus e não tinham do que se envergonhar. Assim que pecam, passam a ter vergonha um do outro. Por quê? Porque agora há alguma coisa que eles não querem mostrar. A vergonha é quando eu quero ocultar alguma coisa, esconder alguma coisa que é em mim e não quero que as pessoas vejam ou percebam. Adão e Eva não tinham que esconder um do outro. Eles tinham uma intimidade profunda. Mas com a entrada do pecado, eles passam a ter vergonha de alguma coisa que está dentro deles e que agora os enfeia, que é o pecado. Mas esse problema na relação de Adão e Eva começou antes de um problema na relação com Deus, quando eles desobedecem a Deus. Então, qual é o ponto de partida para a gente lidar com resolução de conflitos, com pacificação? A minha relação com Deus. Esse é o ponto de partida, né? Portanto, nós vamos falar hoje, olhando primeiramente para o nosso Deus, como o nosso Deus, um Deus pacificador. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado O Último Imperador. O filme é um filme um pouco antigo, acho que década de 80. Ele retrata o reinado, o final da vida do último imperador da China. Os imperadores da China até então, eles eram considerados meio que mini-deuses. Eles viviam numa cidade chamada Cidade Proibida, hoje é a chamada Cidade Proibida, e ali eles eram servidos por centenas de empregados que ficavam à disposição deles. Eles eram considerados como deuses. Todas as demandas deles deveriam ser atendidas por alguém. Em determinado momento, o irmão do último imperador, ele ainda é uma criança, um pré-adolescente, o irmão dele vai visitá-lo, porque ele vivia sozinho, ele é isolado da sua família e passa a viver sozinho nessa cidade proibida, só com os seus empregados à sua volta. O irmão vai visitá-lo. O irmão fala assim, vem cá, as pessoas consideram você perfeito. O que acontece quando você erra? Ele fala assim, quando eu erro, alguém paga no meu lugar. Ele fala, vou te dar um exemplo. Ele pega um jarro, solta e o jarro espatifa-se no chão e quebra todo. Logo que o jarro quebra, vem um empregado, junta os cacos, limpa tudo e sai logo do ambiente. E na sequência, o irmão dele começa a ouvir umas chicotadas sendo dadas lá no pátio do castelo. Quando ele olha para a janela, ele vê que tem um servo sendo chicoteado no pátio do castelo. Ele pergunta, mas o que está acontecendo? Ele fala, olha, quando eu erro, alguém paga no meu lugar. Alguém é açoitado no meu lugar, porque eu não posso ser açoitado. Os reis desse mundo são assim. Quando eles erram, nós pagamos pelo erro deles. Nós sabemos bem do que estamos falando quando olhamos para a nossa política. Mas o nosso rei é diferente. A gente erra e ele que é açoitado. A gente erra e ele que paga. Isso é pacificação. O nosso Deus começou a resolver no problema nosso com ele, que começou em Gênesis capítulo 3, enviando seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, em nosso lugar, para padecer por nós, ser açoitado no nosso lugar, a fim de que resolvesse o problema nosso com ele, ou seja, a fim de que houvesse paz entre nós e Deus. Portanto, temos que começar da relação com Deus, temos que começar a olhar para Deus quando vamos falar de pacificação. Temos que começar a olhar para o nosso Deus pacificador.
Uma outra pergunta que as pessoas se fazem é: será que a Bíblia é suficiente para lidar com esse tipo de problema? Será que na Bíblia eu tenho tudo o que é necessário para resolver conflitos, para apaziguar relações? E quando a gente pensa em conflito, eu tenho certeza que você deve estar pensando em algum conflito recente. Por quê? Porque conflito faz parte da dinâmica do nosso dia a dia. Em todos os ambientes onde há pessoas, há conflitos. Porque em todos os ambientes onde há pessoas, há pecados também, portanto haverão conflitos. Nós vemos conflitos na família, no trabalho, na igreja, na vizinhança e assim vai. Portanto, conflito é um tema familiar para nós e conflito é um tema familiar para as Escrituras. Então, há dois motivos básicos porque a Bíblia é suficiente para lidar com conflitos. O primeiro dele é que paz e conflitos são temas muito abordados nas Escrituras. Esses conflitos começam em Gênesis capítulo 3, nós vemos aí na relação do homem com Deus e depois na relação do homem com o homem, né? A mulher, Adão com Eva. E nós vamos vendo que a partir de então a Bíblia vai mostrando vários conflitos. Nós vemos conflito entre Caim e Abel, nós vemos conflito entre Esaú e Jacó, nós vemos conflito entre Davi e seus filhos, e vai indo. Nós vemos o conflito entre Moisés e o faraó, e nós vamos ver nas Escrituras abordando, de Gênesis capítulo 3 em diante, vários conflitos sendo descritos e narrados e mostrados nas Escrituras. Durante toda a história de Israel, nós vemos conflitos entre Israel entre si próprio e Israel com o próprio Deus. E nós vemos que o conflito vai se intensificando até o nascimento de Cristo, quando Herodes manda matar várias crianças. E o ápice disso chega quando Cristo morre na cruz do Calvário, em nosso lugar. E nós vemos então em Apocalipse capítulo 20, a demonstração do final dos conflitos. Ou seja, todas as Escrituras vão trabalhar sobre conflito, vão falar de conflito. De Gênesis a Apocalipse nós vamos ver com os conflitos sendo descritos. Portanto, é uma preocupação bíblica. E se é uma preocupação bíblica, tem que ser uma preocupação nossa e da igreja. A segunda questão é que a Bíblia vai tratar em todas as suas páginas do nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Muitas vezes a gente é tentado a achar que a vida cristã, a essência dela é apenas vertical, é apenas a minha relação com Deus. Então a gente acha o seguinte: o que eu tenho que fazer é orar muito, ter comunhão com Deus, ler as Escrituras, frequentar o culto e está tudo bem. Mas a Bíblia mesmo, lá em 1 João 4:20, vai ligar de maneira inseparável os dois mandamentos: o amar a Deus e o amar ao próximo. Eles estão interconectados, ligados. Não tem como a gente desconectar um do outro. Portanto, a Bíblia sempre vai falar da nossa relação com Deus, da nossa relação com o próximo e desses conflitos. Portanto, ele é abundante nesse sentido. E nós vamos começar a ver isso, então, a partir de agora. O ponto de partida é o nosso Deus pacificador. É por ele que nós devemos começar, porque ele é o Deus da paz. O seu Filho é o príncipe da paz. E o Espírito enviado por ele traz a paz. E ele nos chama para vivermos em paz e termos paz uns com os outros. Vamos ver então 4 provisões hoje, na palestra de hoje, que procedem de Deus, que Deus nos dá a fim de que possamos resolver conflitos. O primeiro deles é a própria paz salvadora que nós temos com Deus. Vamos abrir lá em Romanos 1, versículo 7. Romanos 1,7 diz assim: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós começamos a ver aqui nessa carta de Paulo aos Romanos, que essa carta é uma carta sobre o Evangelho, cujo personagem principal é Cristo, Filho de Deus. Mas Paulo já começa essa carta trazendo boas novas de Deus para nós e desejando e nos cumprimentando, nos saudando com a paz. Então as palavras que nós temos aqui de Paulo não são uma mera formalidade. Não é simplesmente para iniciar uma carta como um ato formal de início de uma carta. Essas palavras declaram esperança.
Esperança vivificadora da qual nós devemos nos apropriar. Esperança de paz. Paz com Deus e paz com o nosso próximo. Essa mesma paz, a mesma esperança que nós vimos, por exemplo, também no Antigo Testamento. Vamos abrir lá em Números 6, 24 a 26. Alguém pode ler, por gentileza? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti e a paz. Isso. Aqui nós temos uma oração, a promessa, a bênção de Arão a seus filhos, encarregado de proclamar ao povo de Deus. E ele fala, ele encerra isso aqui dizendo: o Senhor te dê a paz. Agora, o termo aqui, paz, ele é muito mais do que a ausência de guerra ou de contendas. O termo aqui, paz, também significa harmonia, alegria, bênção, reconciliação. Então, pegando o contexto de Números, pegando o contexto de Romanos, nós vamos ver que eles estão falando dessa reconciliação. Reconciliação do homem com Deus e reconciliação do homem com o próprio homem. Mais especificamente na carta aos Romanos, Paulo vai falar o tempo todo da reconciliação entre os crentes gentios e os crentes judeus. Os crentes vindos do paganismo e os crentes vindos do judaísmo. E entre esses crentes e o próprio Deus. Esse é um desejo de Deus para nós. Que a gente desfrute paz com Ele em Cristo Jesus e que a gente desfrute paz uns com os outros. Agora, quem são os que vão experimentar a paz? Vamos lá para Romanos 2. Romanos 2, versículo 9 a 11. Quem achou aí, por gentileza, pode ler? Então, no versículo 10, primeiro ele fala no versículo 9, que tribulação ou angústia virão sobre a alma daquele homem que faz o mal. Angústia, falta de paz, falta de harmonia virá sobre aqueles que fazem o mal, ou seja, os ímpios. Ele está falando dos ímpios e dos salvos, né? No entanto, isso virá para o incrédulo. No entanto, quem são os que vão conhecer a paz de Deus? Versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Judeu e grego, porque para Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, aqueles que estão em Cristo e, consequentemente, que estão em Cristo vão buscar o bem, vão visar o bem e resolver conflito, é parte desse bem que nós almejamos. Esses terão paz. Paz com Deus, alicerçada na nossa justificação, o fato de sermos declarados justos e na fé que temos em Cristo, e paz com o próximo. E o que essa paz vai produzir? Alegria. Quando nós olhamos para Gênesis 3, nós vemos que quando Adão e Eva tinham paz com Deus e paz um com o outro, no Gênesis capítulo 2. Capítulo 3 entra o pecado. E eles deixam de ter paz com Deus e deixam de ter paz um com o outro. Quais são os sentimentos que vêm logo na sequência? Vergonha, medo, vitimização, responsabilização do outro, fuga. Ou seja, nós vemos então que sentimentos ruins, que não são sentimentos mais de alegria, mas são sentimentos angustiantes, passam a tomar conta do coração de Adão e de Eva. Por quê? Porque eles não têm mais paz com Deus. Em Cristo, nós temos paz com Deus. E em Cristo, nós podemos ter paz com o nosso próximo. Esse é o nosso chamado e Deus também nos capacita a isso. Agora, então, o que isso tem a ver com relacionamentos? Né? Tem tudo a ver. Porque Deus nos enche de alegria, de poder, de confiança. Nós, consequentemente, demonstramos gratidão a Deus. E dentro dessa gratidão,
eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um chamado. Eu tenho a graça de Deus que me dá alegria e tenho um chamado para o quê? Para viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus inclui obedecer a Deus nos meus relacionamentos. Viver em paz com o meu próximo. Pensa bem, gente. Se Deus manda o seu filho para morrer no nosso lugar, para promover paz entre nós e Deus, por que nós não vamos buscar paz com o nosso próximo? Sendo que o próprio Deus, tomando a iniciativa, promove paz, e Ele nos chama para o quê? Sede santos como eu sou santo. Para refletir quem Ele é e viver o chamado dEle. Portanto, se Deus toma a iniciativa de apaziguar as angústias do meu coração, promovendo paz a mim, por que eu não vou tomar a iniciativa de ter paz com o meu próximo? Sendo que eu sou chamado por Deus para receber a graça, mas também para obedecê-lo. Então Deus vai providenciar para nós um próprio modelo de graça que devemos transmitir ao outro. E mesmo que as pessoas nos tratem como nós não desejamos que elas nos tratem, porque foi exatamente isso que nós fizemos com Deus, nós tratamos Deus como Ele não desejava ser tratado antes de termos Cristo, e mesmo que as pessoas façam isso conosco, ainda assim somos chamados a ter paz com elas. A gente vai ver como é que isso vai funcionar na prática nas próximas palestras. Mas ainda assim somos chamados a ter paz com elas. Então, quando nós somos justificados, declarados justos, e consequentemente começa um processo de santificação, o que é a santificação? A santificação é quando aquilo que Deus declarou sobre mim na justificação, Ele faz com que eu me torne. É mais ou menos isso daqui, ó. Eu estou parado agora. E parado assim, eu estou equilibrado. Está tudo tranquilo, estou equilibrado. Mas se eu ficar assim, eu não saio do lugar. Eu vou ficar sempre na mesma. Para eu me movimentar, o que tem que acontecer? Eu preciso desequilibrar. E aí eu equilibro de novo. Para eu continuar me movimentando, o que precisa acontecer? Eu desequilibro. E equilibro de novo. É isso que Deus vai fazer conosco. A gente quer ficar na zona de conforto, equilibrado. Só que se nós ficarmos na zona de conforto e consequentemente equilibrados, nós não vamos progredir. Deus dá um empurrão para nos tirar da zona de conforto, nos desequilibrar para que a gente caminhe, para que a gente ande. E são esses momentos em que a nossa paz é perturbada. O Francis Schaeffer fala uma coisa bem interessante naquele livro Como Viveremos. Ele fala assim: há dois motivos principais que a sociedade contemporânea luta por eles e que, se alguém mexer neles, ela esperneia. Paz e prosperidade. As pessoas não querem que mexam com a paz, com o sossego, com o conforto delas. Nós não queremos. Nós não queremos que nos retirem da zona de conforto. Só que tem uma questão. Exatamente o que Deus faz conosco é o tempo todo nos tirar da zona de conforto. Ele nos tira da zona de conforto quando nós estamos no culto público e a pregação nos confronta. Ele nos tira da zona de conforto quando inesperadamente alguém que a gente ama, fica doente. Ele nos tira da zona de conforto quando há um acidente, quando há a perda de alguém querido, quando há um conflito com alguém. O tempo todo Deus está promovendo isso, por quê? Porque Ele quer promover crescimento. Só que esses momentos em que meu conforto e minha paz são mexidos, ou a minha prosperidade, nesse momento é o momento do desequilíbrio. E é o momento que a gente pensa, onde Deus está? Deus está falando, estou bem aqui te empurrando, para que você possa andar, para que você possa caminhar. Vamos abrir Isaías 57, versículo 18 a 21. Alguém, por gentileza, pode ler? Então,
O que Deus está te chamando nesta noite, e o que Deus está te oferecendo nesta noite é paz. Para o perverso não há paz, mas para os que estão em Cristo, esse é o chamado, é assim que vivemos, em paz com Deus e em paz com o nosso próximo. Então, a primeira provisão que Deus nos dá é a paz salvadora, é a paz que nós temos em Cristo Jesus, é a paz que temos por sermos eleitos, é a paz que temos por sermos justificados, adotados, por termos fé, por confiarmos em Deus. E a partir daí que começa todo o desenvolvimento de paz a partir de mim. A base de toda a paz que eu tenho, que eu promovo, que eu desfruto, é a paz salvadora com Deus. Qual é a segunda provisão? A segunda provisão, consequentemente, é a paz nos relacionamentos. A paz com Deus nos capacita a ter paz nos relacionamentos. Vamos abrir em Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Olha só, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, né? Primeiro, regra básica para todos os cristãos. Precisamos buscar a paz como um dever cristão. O que ele está falando? Depois eu vou para o se possível, tá? Vou primeiro para a segunda parte aqui, depois da vírgula. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Essa aqui é a base do que Paulo está dizendo. Nós temos que ter paz com todos os homens. Então, regra geral, nós devemos buscar a paz. Não buscar a paz é desobedecer a Deus. Portanto, eu não tenho alternativa. Eu tenho que buscar a paz. Se eu estou em conflito com alguém, se há desavenças com alguém, algum ressentimento para com alguém, é um dever meu, como aquele que tem paz em Cristo com Deus, como aquele que é filho do Senhor da paz, que é servo do príncipe da paz, enviado pelo Espírito que dá paz, como alguém que tem relação com Deus triuno, eu tenho que promover paz e buscar a paz. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele fala que nós devemos buscar paz com todos. Aqui é uma ordem abrangente. O capítulo 12, em especial essa parte do capítulo 12, vai falar de paz com os inimigos. Paz com os inimigos é o extremo do chamado. O máximo desse chamado. Ou seja, a ideia é, primeiro, eu tenho que ter paz com Deus. Segundo, eu tenho que ter paz com o próximo mais próximo, minha família. E eu tenho que ter paz com a minha igreja, com os meus amigos, com meus colegas de trabalho. E, se for o caso, até com o meu inimigo eu tenho que ter paz. Porque é o que Romanos 12 está falando para a gente. Portanto, a ideia é que é abrangente. Ela tem relação com todos os tipos de pessoas em nossas vidas. Nosso Deus não nos autoriza a ignorar nenhum relacionamento e rejeitar nenhuma pessoa. Então, temos que buscar paz nos relacionamentos, temos que buscar com todas as pessoas. Qual é o terceiro princípio que o texto nos mostra? Devemos deixar os resultados com Deus. É por isso que ele diz assim, se possível, quando depender de vós, porque nem sempre depende da gente. A gente sabe disso. Paulo reconhece que nós não temos como controlar os resultados da busca pela paz. Ele reconhece que nem sempre vai depender da gente ter paz, porque depende de outra pessoa também. Ou seja, nós não temos garantia de que a minha busca pela paz redundará em paz. Mas eu tenho um dever. O dever é eu tenho que buscar paz. Eu tenho garantia que ela vai acontecer? Não. Porque o resultado depende de Deus. É igual um pai que evangeliza o seu filho. Você tem o dever de evangelizar o seu filho. Mas quem vai mudar o coração do seu filho? Deus. Não é você. A mesma questão com relação à paz. Eu tenho um conflito com alguém. Eu tenho um dever de buscar resolver esse conflito, de buscar ter paz. Mas depende de mim? Não. Porque a outra parte também precisa querer ter paz. Né? Então, por isso que ele coloca, se possível, porque o resultado depende de Deus. Quarto, devemos buscar paz à luz da misericórdia de Deus conosco. Esse capítulo 12,
em especial de Romanos, do versículo de 1 a 11, ele vai falar da graça salvadora de Deus. Alguém pode ler o versículo 1 de Romanos 12? Isso. Então, e ele vai começar a falar, a partir de então, dessa graça salvadora de Deus e da paz que há por meio dessa graça salvadora de Deus. Então, a busca da paz é uma maneira que nós temos de oferecer esse sacrifício que ele fala aqui no versículo 1, de adoração e de obediência. Ou seja, tudo começa com a nossa obediência, e essa obediência é um ato de adoração. Porque eu desejar agradar a Deus revela quem é o Deus que eu quero agradar. Quem é o meu verdadeiro Deus? Nós vamos ver mais à frente, numa das palestras, o que acontece? Muitas vezes há desejos conflitantes no nosso coração. Muitas vezes eu tenho um desejo por qualquer coisa, às vezes essa coisa é boa. Por exemplo, muitas vezes a esposa chega em casa depois de um dia cansado de trabalho, e o desejo que ela tem no coração é que o marido a trate com carinho, com afeto. Mas ela chega em casa e o marido não a trata com carinho, com afeto que ela esperava. Ela desejar isso é ruim? Não, é bom. Mas aí o marido não a trata como ela deseja. E qual é a resposta que ela dá a isso? Ira, amargura, ressentimento. O que aconteceu? A partir do momento que ela lançou mão do pecado, ou que ela pecou porque não obteve o que desejava, o desejo de ter um marido afetuoso se tornou maior do que o desejo de agradar a Deus. Desejos conflitantes. Todas as vezes que eu preciso pecar para obter alguma coisa, ou todas as vezes que eu peco porque não obtive alguma coisa, isso é um indicativo para mim de que aquele desejo se tornou maior do que o desejo de agradar a Deus. Consequentemente, é uma questão de adoração. Se tornou um concorrente de Deus. A Bíblia vai falar o quê? Quando ela vai falar que o que ocorre com Deus no meu coração, ela vai chamar de quê? Idolatria. Então, mesmo desejo bom, pode virar um ídolo no meu coração. Né? Então, com quem nós devemos buscar a paz? Aqui Romanos 12 fala dos inimigos, mas Romanos 14 e Romanos 15 fala do nosso relacionamento com outras pessoas dentro da igreja. Ou seja, eu devo buscar paz com todos aqueles que estão próximos de mim, incluindo, se for o caso, os meus inimigos. Vamos abrir agora lá em Romanos 14, 17 e 18. Então, algumas observações aqui que nós vamos ver aqui nesses dois versículos aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Paz. Pegando todo o contexto do capítulo 14, em especial esses versículos aqui que nós lemos, né? Que o reino de Deus não é de comida nem bebida, mas de justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Então, a primeira ideia que nós vamos pegar é que paz está relacionada com os nossos relacionamentos com o próximo, com Deus e com o próximo. Então, a paz tem a ver com alguém mais além de mim. Se eu não estou em paz, é porque eu não estou em paz com alguém, com Deus ou com o meu próximo, ou com os dois. Essa paz, o que ela promove? Alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas de paz, alegria no Espírito. Né? E a alegria é algo essencial no reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele fala que nós devemos ser sal da terra, a gente não pode esquecer de duas propriedades importantes no sal. Uma delas é que o sal evita o apodrecimento do alimento. De certa forma, o que Jesus está querendo dizer é que a igreja não pode se corromper, e não só não pode se corromper, como ela também deve evitar que a sociedade se corrompa. Aonde a igreja estiver, ela é uma forma de restringir o aumento da corrupção. Mas eu quero me destacar a segunda característica do sal, que é dar sabor. É dar sabor para o alimento. Você comer um alimento sem sal? Aquela coisa sem graça. O pessoal fala muito de comida de hospital, né? Que é sem sal.
aquele negócio sem graça, sem gosto, você come meio sem vontade. A igreja, ela tem que dar sabor para este mundo. De que maneira ela dá sabor para o mundo? Com a alegria que ela vive por ter paz com Deus e paz com o próximo. A alegria é algo essencial da característica de uma igreja saudável. Ela estar alegre, ser alegre, transmitir a alegria. Aí essa será sal. Terceira observação é que Cristo valoriza mais essas virtudes do que convicções pessoais de cada um sobre áreas controvertidas, como comida e bebida. Né? Ele fala, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Ele está falando assim, olha, discutir sobre comida e bebida não é a essência do reino de Deus. A essência do reino de Deus é paz e alegria. É ter paz com Deus e paz com o próximo, e consequentemente desfrutar e gozar de uma profunda alegria. Quarta observação. Alguém pode ler o versículo 13, por favor? Capítulo 15, versículo 13. Eu vou ligar com esses dois versículos aqui. Isso. Quarta observação é que essa paz é resultado da obra do Espírito Santo em nós. Ele fala aqui alegria no Espírito Santo, e no versículo 13, que acabou de ser lido, ele também fala gozo e paz, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vocês estão vendo que Paulo está sempre relacionando paz com alegria, paz com gozo e com a ação do Espírito Santo? Porque essa alegria e essa paz são resultados da ação do Espírito Santo em nós. Eu tenho paz e eu tenho alegria porque o Espírito Santo está operando na minha vida e através de mim. E aí no capítulo 14 ainda aqui, alguém pode ler o versículo 19? Seguimos as coisas da paz e também a edificação de uns para com. Ele usa o termo seguimos as coisas da paz e edificação de uns para com os outros. O que ele está querendo dizer? Assim como ele fala lá que nós devemos nos esforçar, né? Ele fala no capítulo 12 que nós já lemos, no que depender de nós, esforçai-vos por fazer o bem a todos os homens, versículo 17 do capítulo 12, e se possível, quando depender de vós, tende paz para com todos os homens. O que Paulo está querendo dizer é, a paz não é fácil, gente. Resolver conflito não é fácil. Mediar conflito não é fácil. Eu resolver um conflito com alguém não é fácil. Isso demanda esforço. E sabe que eu fico feliz? Porque o primeiro ato de esforço de vocês é vocês estarem aqui. Se vocês não tivessem se esforçado para sair de casa, vir para cá numa sexta-feira à noite, para ouvir o que nós estamos falando sobre pacificação, vocês não aprenderiam o que estão aprendendo agora. Isso é esforço. Alguns irão se esforçar para estar aqui amanhã também. O que está querendo dizer? Isso não vai ser fácil. Você vai ter que se esforçar a aprender como resolver conflito. E você vai ter que se esforçar a aplicar o que você aprender na resolução do conflito. Você vai ter que se esforçar a mortificar o próprio coração. Porque resolução de conflito demanda mortificação do coração. Então tudo isso demanda esforço. Esse é um desafio que nós temos. Nos esforçar. Mas a grande esperança e alegria que nós temos é que a gente não está sozinho. Nós vimos aqui que nós temos o poder do Espírito Santo. Muitas vezes, quando a gente quer resolver um problema, a gente preferia assim, que Deus desse para a gente, caísse do céu, um manual de como resolver problemas. E o que Deus está dizendo para a gente é, eu dou muito mais do que isso para vocês. Eu dou muito mais que um manual, eu me dou a vocês. Eu habito em vocês. Portanto, vocês têm toda a capacitação, a condição de resolver os conflitos que há entre vocês. Porque eu habito em vocês e eu dou a minha palavra, que orienta, que norteia, que mostra como resolver conflitos. Vocês têm tudo o que é necessário para resolver conflitos. Mas é claro que isso demanda o esforço da nossa parte. Então, à medida em que nós confiamos em Deus, temos fé nele, nos esforçamos no entendimento das Escrituras, nós vamos sendo capacitados
para poder promover paz e para poder ter paz com o nosso próximo. Então essa é a segunda provisão de Deus. Qual é a terceira provisão que Deus nos dá? Né? A profunda paz que desfrutamos com Deus da paz. Na relação com Deus, a gente goza de paz. Vamos abrir lá em Romanos 15, 33. Isso. Paulo volta a expressar aquilo que nós lemos em Romanos 1,7, em uma oração, o desejo de que o povo de Deus seja abençoado com a paz de Deus. Tenha essa bênção gloriosa, resultante da graça de Deus. Eu acho muito bom quando a gente começa o culto cumprimentando a igreja com a paz do Senhor. Desejando isso para a igreja. Demonstrando que isso é um desejo profundo da igreja e que nós vamos nos esforçar nisso. Paulo faz isso, e eu acho bom que a gente repita o que Paulo faz. E vamos lá para Filipenses 4, versículos 6 a 9. Quem achar aí, por gentileza, pode ler? Com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só, Paulo está falando aqui, ele repete as palavras de Jesus Cristo para que nós não andemos ansiosos. Ele coloca aí claramente a proibição de andarmos ansiosos. Mas ele continua o raciocínio dele aqui, e ele faz uma referência à paz no versículo 7. Ele fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando a gente está ansioso, dominado pela ansiedade, a gente fica sem paz. A gente fica angustiado. Eu já aconselhei pessoas ansiosas que elas falam: minha mente parece que funciona independente de mim, eu não consigo parar de pensar. Fico o tempo todo vindo pensamentos e mais pensamentos na minha mente, e eu não consigo ter paz, não consigo dormir, não consigo descansar, não consigo relaxar, porque o tempo todo a ansiedade está tomando conta do meu pensamento. E o que Paulo está dizendo aqui para a gente é que o que eu tenho que fazer para não andar ansioso? Primeiro, eu preciso orar. Eu preciso colocar diante de Deus aquilo que está me deixando ansioso, o que está me preocupando. Mas não só orar colocando para Deus o que está me preocupando, mas orar agradecendo a Deus pelo que Deus já fez na minha vida. Porque o que a ansiedade faz? A ansiedade projeta meu pensamento para o futuro. Eu estou preocupado com o que vai acontecer. Eu estou preocupado com possibilidades futuras. Então, o termo que nós temos em Mateus, a palavra... uma das traduções para a palavra grega para ansiedade também pode ser traduzida como alma rasgada ou mente rasgada. Porque eu estou no presente, mas a minha mente está projetada para o futuro. Isso me rasga entre dois tempos, o presente e o futuro. Então a ansiedade projeta minha mente para o futuro. A oração de ações de graças projeta minha mente para o passado. Eu olho para o meu passado para agradecer. Eu lembro dos momentos em que eu estava angustiado, em que havia tribulações, havia trevas, e Deus cuidou de mim. E Deus me fortaleceu, Deus me consolou e Deus me confortou. Ela faz um movimento contrário da ansiedade. E Paulo continua: olha, e consequentemente, a paz de Deus, que vai exceder todo o entendimento, vai guardar o seu coração. Essa paz que a gente desfruta com Deus, na relação com Cristo, que é também uma provisão de Deus para nós. Porque Ele é rico em paz. E estamos conectados a Ele pela fé. Por isso nós podemos experimentar profundamente essa paz de Deus. O Packer diz uma coisa bem interessante. Ele fala: não existe paz comparável à daqueles cuja mente está possuída pela plena certeza de que conhecem a Deus. E que Deus os conhece. E este relacionamento garante o favor de Deus em sua vida, através da morte pela eternidade.
Se tem uma coisa que nós temos absoluta certeza, é que jamais seremos abandonados por Deus. É que um dia as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. É que um dia nós passaremos deste mundo que geme constantemente, e não haverá mais gemido, não haverá mais dor. Isso deveria encher o nosso coração de conforto e de paz. Que sim, enquanto estivermos neste mundo afetado pelo pecado, distorcido pelo pecado, enquanto convivemos com pessoas maculadas pelo pecado, teremos dificuldades. Mas que é uma gloriosa promessa, uma grande promessa, de que que tudo isso passará e que teremos plena paz, completa paz com Deus. Quando a gente olha para Apocalipse e a gente vê aquela multidão louvando a Deus, dando glórias ao Cordeiro, você lê o texto e aquelas pessoas ali, elas não estão alegres cantando o anjo fala para João: olha, essas pessoas são as que vieram da tribulação, são as que passaram pelo calor da vida, pelas dificuldades da vida, pelas lutas da vida, e elas agora estão louvando ao Cordeiro. Mas aquelas pessoas não estão louvando ao Cordeiro porque elas tiveram um bom casamento, porque elas tiveram filhos obedientes, porque elas tiveram uma boa casa, um bom carro, um bom emprego. Elas não estão louvando o Cordeiro por isso. Elas estão louvando o Cordeiro porque o Cordeiro venceu, e porque elas estão diante dele agora. É a projeção da nossa mente para esse momento que apazigua a nossa angústia de hoje, que nos ajuda a ter paz. Essa paz de Deus que excede todo entendimento, que a gente não entende. Que muitas vezes há pessoas que estão em extremo sofrimento, mas estão em paz, e você olha para elas e você não consegue entender. É essa paz que aqui no texto de Filipenses nos é prometida. Uma vez eu fui visitar um senhor idoso, muito crente, que estava com um câncer terminal. E nós fomos visitá-lo várias vezes. Todas as vezes que nós íamos visitá-lo, nós saímos mais confortados do que o confortávamos. Porque ele estava sempre mal, abatido fisicamente, mas espiritualmente sempre muito renovado. E eu me lembrei do que Paulo fala em Coríntios, que mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia a dia. Aquele homem era um homem que o corpo estava deteriorando, mas o homem interior dele estava se renovando. E uma certa vez a gente teve a curiosidade de perguntar para ele. A gente perguntou assim: vem cá, como é que você consegue ficar tão alegrinho, tão positivo, mesmo diante de uma possível morte, de uma possibilidade de morrer? Mas o senhor comunica tanta alegria, tanta esperança para a gente nas suas palavras. Ele fala: meu filho, eu acredito no que a Bíblia fala sobre o céu. E se o que a Bíblia fala sobre o céu de fato é a verdade, é maravilhoso o que eu vou experimentar daqui a pouco. Como eu poderia estar diferente? Eu acredito no que a Bíblia fala. Esse homem estava em paz e excedia o nosso entendimento. Essa paz não é só para ele, essa paz é para todos nós, para a igreja de Deus, a igreja dos redimidos. Essa paz que excede todo entendimento é promessa de Deus para nós. E por fim, a paz definitiva estabelecida pelo Deus da paz. Vamos abrir em Romanos 16, 20. Essa paz definitiva, que eu citei um pouco dela aqui no começo, antes de entrar no tópico, estabelecida por Deus, é a nossa grande esperança. Aqui nós temos uma promessa de uma paz completa e total, vinda da parte de Deus. Hoje nós temos essa paz que excede o entendimento, que nos apazigua, mas logo haverá uma paz completa em todas as áreas da vida. Aqui Paulo aborda a história da salvação do começo ao fim, é um único versículo. Esse Deus da paz vai esmagar debaixo dos seus pés a Satanás
E então haverá o estabelecimento da graça completa e da paz completa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela virá em breve, é a promessa aqui. Ele está fazendo alusão a Gênesis 3,15, que é a primeira promessa redentora de Deus, que geraria um descendente da mulher, que destruiria, que pisaria na cabeça da serpente e a esmagaria. Então, aqui Paulo chama Deus de o Deus da paz. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo do vosso pé a Satanás. Foi Deus, esse Deus redentor, esse Deus pacificador, que envia o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, para promover o plano de salvação, destruir Satanás e acabar com essa guerra. Então, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, trará a paz definitiva, completa. Não haverá mais pecado remanescente em nós. Eu gosto muito de uma ilustração que o John MacArthur faz com relação ao pecado remanescente em nós. Eu não sei se vocês aqui já viram, aqueles que moram no interior talvez já tenham visto isso. Como é que uma galinha com o pescoço quebrado, como que ela fica? Então, quando você vai matar uma galinha, algumas pessoas antigamente quebravam o pescoço da galinha. E ela ficava estribuchando no chão até morrer. O que o John MacArthur fala para a gente é isso. Ele fala assim, um pecado está estribuchando dentro da gente. Ele está esperneando, mas ele está morrendo. O fim dele está próximo, mas ele está estremecendo. Ele está estribuchando, ele está tentando resistir. Mas ele está morrendo. Ou seja, o golpe definitivo já foi dado. Jesus já quebrou o pescoço do pecado. Ele está morrendo. Ele não tem mais poder sobre nós. Ele não nos mata mais, no sentido eterno, porque ele está morrendo. Mas ele ainda está estribuchando dentro da gente. Logo haverá uma paz definitiva. Logo não haverá mais luta no coração. Não haverá mais luta contra o nosso próprio pecado. Não haverá mais luta contra as influências demoníacas e as influências do mundo à nossa volta. A gente olha para Gênesis 2, a gente vê ali Deus aconselhando o homem. Deus falando assim que eles deveriam crescer, que eles deveriam multiplicar, que deveriam dominar a terra. Ou seja, nós vemos em Gênesis 2, Gênesis 1, aliás, o homem dependendo do conselho de Deus. Deus aconselhando o homem, dando instruções ao homem como ele deve viver e o que ele deve fazer. Porque, apesar do homem ainda não ter pecado, ele não era autônomo, ele precisava do conselho de Deus. Mas nós vemos em Gênesis capítulo 3 que uma outra voz entra no mundo, um outro conselheiro entra no mundo, deturpando o conselho de Deus. E essas vozes foram se multiplicando, e hoje nós temos várias vozes falando várias coisas para nós. Hoje nós temos então várias vozes que dizem várias coisas contra a voz de Deus. Mas haverá um momento que essas vozes vão silenciar por completo. Que nós ouviremos apenas a doce, a bela, a gentil, a poderosa voz de Deus. É isso que Paulo está nos mostrando aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, a paz será instaurada definitivamente e a restauração de todo o universo será feita. Então, qual a nossa esperança? A nossa esperança é na graça de Deus, no Deus da paz. Ele fez a paz conosco, Ele derrama a sua paz sobre nós, Ele nos chama e nos capacita para buscarmos a paz com os outros. Bom, até aquele dia, que esperança nós teremos então? Em Deus e na paz prometida por Ele. Nós teremos esperança na paz salvadora que temos em Cristo Jesus. Nós teremos esperança na paz derramada sobre nós e que é o pontapé inicial para que nós mesmos busquemos paz com o nosso próximo. Nós temos esperança na promessa que Ele faz de uma paz global. Nós temos esperança no que a Bíblia diz, que nos capacita a buscarmos paz com o nosso próximo. Então, quando você entra num conflito, o que isso, tudo que nós falamos vai significar para você, né? Então, quero dar alguns lembretes finais para você não se esquecer, baseado em tudo que nós falamos até aqui. O primeiro deles é que Deus já atuou na sua vida para conceder paz com Ele. Por mais que você seja pecador, por mais terrível que seja o seu pecado, ou tenha sido o seu pecado, Deus o aceitou,
Deus o perdoou, Deus o adotou, Deus o declarou justo em Cristo, Deus está a seu favor. Não há limites para a graça de Deus. Sabe, graça de Deus significa que nada do que você fizer de bom é capaz de fazer Deus chamar mais. E nada do que você fizer de ruim é capaz de fazer Deus chamar menos. Ele te ama como Ele ama o Filho, a Cristo, porque nele Ele te adotou. Eu estava vendo um documentário feito sobre a música Amazing Grace. Maravilhosa graça. Então, nesse documentário, ele foi falando desde o início, da origem dessa música, e de vários cantores que foram cantando essa música. E aí, numa parte do documentário, ele entrevista uma cantora de ópera que cantou Amazing Grace. E cantou em uma ocasião muito especial. Havia no ginásio de Wembley, na Inglaterra, uma comemoração pelas mudanças ocorridas na África do Sul, e uma delas o fim do apartheid. Só que tem um detalhe: aquela comemoração, aquele festival era um festival de rock. Então, desde cedo, milhares de pessoas estavam ali ouvindo músicas de rock em comemoração ao que tinha acontecido na África. E a cantora de ópera, dando a entrevista, ela falou assim: não sei porquê, mas resolveram me chamar, uma cantora de ópera, para encerrar o festival e encerrar cantando Amazing Grace. E aí, enquanto ela está falando na entrevista, eles vão dando flashes no documentário do festival. E aí, está no final do festival, todo mundo, grande parte das pessoas alcoolizadas, alguns drogados. Quem havia acabado de cantar antes dela entrar, o Guns N' Roses, e ela entrou sozinha, um raio de luz sobre ela, tudo escuro em volta dela, com uma roupa diferenciada, uma roupa africana. E aquele pessoal falando, Guns N' Roses, Guns N' Roses, queremos Guns N' Roses. Aí começaram a vaiá-la e tal. E ela falou assim: naquele momento eu estremeci. Eu falei: esse pessoal vai me escorraçar do palco. E aí, ela, a capela, começou a cantar Amazing Grace. Na primeira estrofe, quando ela acaba a primeira estrofe, o ginásio já estava em silêncio. Na terceira estrofe, todo o ginásio estava cantando com ela. É de arrepiar, gente. Todos roqueiros, alguns drogados, outros bêbados, que estavam eufóricos pelo balanço do rock, cantam em estilo de ópera Amazing Grace. Sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Quando a graça de Deus se manifesta, o mundo se cala. A paz derrama paz sobre as pessoas. Você tem isso, porque você está em Cristo. Você tem paz no seu coração e você pode transmitir paz. E mais do que isso, você pode promover paz em meio ao conflito. O que mais? Deus lhe deu a sua palavra e nela poder e toda a sabedoria necessária para você saber o que fazer. Então, nas Escrituras, a gente vai ver isso a partir de amanhã, né? Hoje a gente está falando da questão mais vertical com Deus, amanhã a gente vai falar da questão mais horizontal. Mas vamos ver, eu tenho mais 3 momentos com vocês. E eu não vou conseguir esgotar tudo, gente. O tanto que a Bíblia nos orienta a lidar com o conflito. Eu não vou conseguir esgotar todo o conteúdo bíblico, né, com relação a esse assunto. Há abundância nas Escrituras a respeito de resolução de conflitos. Mas ele não só te dá essa instrução na Bíblia, ele te dá o Espírito Santo, que te dá poder para agir como Deus te chama a agir. O que mais? Deus prometeu, por meio do Espírito, dar a cada um uma profunda paz e certeza de que Deus está com você à medida que você confia nele. Muitas vezes, alguns casais querem resolver os conflitos no casamento usando as suas próprias armas. Então, muitas vezes a esposa acha o seguinte: se eu for fria com meu marido, se eu ficar emburrado em casa, ele vai mudar e vai fazer o que eu quero. E muitas vezes o marido pensa: se eu for ríspido com a minha esposa, se eu for grosseiro com ela, ela vai mudar e vai fazer o que eu quero. Piora a situação. Porque estão usando as suas próprias estratégias.
O que Pedro nos orienta, em especial as mulheres, a fazer quando elas estão casadas com um marido não crente e que ainda não foi ganho pela palavra ao Senhor? Ele fala, ganho pelo seu procedimento. Qual o procedimento? Submissão, espírito manso e tranquilo. Ganho pelo seu procedimento. Essas são as armas de Deus. Você ficar como goteira falando, não é arma de Deus. Você se isolar não é arma de Deus. Você dar um gelo na pessoa não é arma de Deus. Você se vingar não é arma de Deus. Você demonstrar ira por meio da explosão não é arma de Deus. Por isso as coisas não se resolvem. Use as estratégias de Deus. Use o que Deus fala na sua palavra, que você vai ver que as coisas podem ser muito diferentes. E quarto, toda essa busca por paz nos relacionamentos diários é nada mais que um vislumbre de uma paz global que um dia Deus trará. Os conflitos que nos afligem hoje estarão resolvidos. Ou seja, quando eu quero apaziguar um conflito, quando eu quero ter paz num relacionamento, isso é no fundo, um grito da minha alma, clamando pela paz universal. Paz esta que virá quando Cristo voltar. Paz essa que virá quando estivermos no reino totalmente implantado de Deus. Essa paz virá. E é a esperança de que isso vai acontecer que nos movimenta, que nos dá alegria, que nos dá gozo, mesmo em meio ao conflito. O que Hebreus nos fala? Hebreus 13, 20 e 21. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem para fazer a vontade dele, e opera em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. O Deus da paz te chama à paz. E nesse sentido eu quero te convidar para estar conosco. Que horas amanhã? A partir das 16 horas, para vermos o que esse Deus da paz tem a nos dizer a respeito de como podemos restaurar relacionamentos quebrados, de como podemos pacificar conflitos, de como podemos transmitir a paz do Deus da paz. Amém? Eu quero dar oportunidade, se os irmãos quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta, eu quero dar oportunidade para os irmãos agora. Me esforçarei para responder, mas eu não garanto que vou conseguir responder tudo, tá? Mas se eu não conseguir, eu tento pesquisar e depois responder. Pergunta de pastor é sempre complicada. Lutero, ele tem aquela famosa frase, né? A paz, se possível, mas a verdade é Isso. A gente sabe que essa colocação de Lutero, ela está dentro daquele contexto da reforma da Igreja Católica, tudo, né? Mas eu entendo que isso é um princípio geral. E hoje, como nós podemos aplicar esse contexto, né? Uma vez que as pessoas, em nome da paz, muitas vezes elas negociam os valores do reino de Deus. Isso. Primeiro que a gente não deve negociar. Na verdade, isso não é paz. A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir o amante da paz com o pacificador. O amante da paz é aquele para quem a paz é um ídolo. Então ele não quer ter problema, ele não quer ter dificuldades, ele não quer ser incomodado, ele quer ter conforto. O amante da paz não vai entrar num debate para promover a verdadeira paz. Ele não vai confrontar, por exemplo, né? Ele abre mão da verdade para não ter problemas, para não ter falta de paz, né? Quem abre mão da verdade para não ter problemas é amante da paz, não é pacificador. A gente vai ver que a pacificação não é eu não ter algum tipo de conflito com alguém. A pacificação é instaurar o modus operandi que Deus quer para a vida. Então, a gente vai, mais à frente, vou falar com mais detalhes sobre a questão da confrontação amorosa, que é parte da busca pela paz. E a confrontação amorosa tem que acontecer quando alguém está negociando a verdade. E aí foi o que eu falei. Eu confrontar amorosamente alguém significa que haverá paz? Não.
porque aquela pessoa pode continuar negociando a verdade e não aderindo à verdade, né, e sem promover paz. Mas qual que é a minha parte nesse processo? A minha parte nesse processo é confrontar amorosamente, né? Então, a confrontação amorosa ela é necessária numa situação dessa, em que a verdade está sendo negociada, né? E aí, a garantia a gente não tem. Foi o que Paulo fala aqui em Romanos 12. No que depender de vós e o que depender de nós, é exatamente seguir esses passos que eu vou falar mais à frente, de como eu busco resolver um conflito. Mas o resultado depende de mim? Não depende, né? Alguém mais? Bom, gente, então, quero fazer uma oração para a gente encerrar. E nós convidamos a vocês a estarem conosco amanhã. Deixa eu só ver aqui os temas de amanhã, para já adiantar um pouco para vocês. Amanhã nós vamos então falar sobre modelo cristocêntrico de resolução de conflitos. Vai ser a primeira palestra, né? Como a gente então resolve esses conflitos horizontais, tendo Cristo como nosso grande modelo, né? Essa vai ser a primeira palestra. E deixa eu ver a segunda aqui. O caminho para a resolução de conflitos, né? Então, nós vamos falar do modelo e depois, de forma mais aplicativa, qual vai ser esse caminho para eu buscar resolver um conflito. Tá joia? Todos são convidados para estar conosco aqui amanhã às 16 horas. Vamos fazer mais uma oração para encerrarmos? Meu Pai querido, nós vimos hoje vários versículos que nos mostraram que o Senhor é o Deus da paz. O Senhor nos enche os nossos corações de paz e o Senhor nos chama à paz. Ó Senhor Deus, nos livra da angústia, do medo, da vergonha, da falta de paz. Ajuda-nos, Deus querido, assim como Davi, no Salmo número 4, num momento tão difícil, tão complicado da vida dele, fugindo do seu filho, mas ainda assim ele fala no final do Salmo que em paz deita, ele logo pega no sono. Ajuda-nos a ter paz no dormir, ajuda-nos a ter paz em nossas palavras, a ter paz na maneira de tratarmos o nosso próximo, a transmitirmos paz em tudo que fizermos, Deus. Que a paz nossa com o Senhor em Cristo Jesus transborde de nossas vidas e contamine o nosso próximo. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite. Obrigado pela paz que o Senhor já nos dá. Obrigado por essa paz que preenche os nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê o poder para vivermos o seu chamado, para sermos pacificadores. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, muito obrigado. Tenham uma boa noite e que o Senhor os abençoe.